Ah, esse som, um som tão misterioso, nostálgico e mágico na vida de quem presenciou essa época maravilhosa, onde grandes jogos foram lançados, como Shadow of Colossus, GTA San Andreas, Guitar Hero, God of War, Need for Speed, famoso Bomba Pet, Caralho, a cara do maluco todo esse cara. Resident Evil, Um pouquinho quietinho. Não podemos deixar se espalhar. e o inesquecível Black. Tantas escolhas, tantos mundos, tantas diversões que eram sentidas, porém o tempo passou, a saudade ficou e a gente vai crescendo. Hoje vivemos uma época de saudosismo ao passado, onde remakes e remasters são feitos de jogos antigos. E às vezes nem tão antigos, né? Mas, peraí, mas o que tá vendo hoje em dia? Cadê aquela diversão? Olá, navegantes, bem-vindos! Você que tem seus 20 para mais e ainda aquele player fiel em meio à correria do dia a dia, para um tempo e se imerge naquele universo fantástico. Dramático. I knew you'd come and save me. Naqueles poucos minutos você se sente preso àquele personagem, àquele universo, àquela história, mas uma dúvida que é de ser pensada: e a diversão? Jogos hoje em dia são muito diferentes do que eram há 10 ou 20 anos atrás. Para ter uma comparação, esse é o roteiro do GTA 3 e GTA 4 lado a lado. Jogos que têm 7 anos de diferença um do outro, sendo um lançado para a sexta geração de consoles PlayStation 2 e Xbox, e o outro lançado na sétima geração de consoles PlayStation 3 e Xbox 360. Além disso, na sexta geração de consoles tínhamos vários jogos de filmes, onde seu ápice foi na era do Play 2, com jogos ruins, mas que a gente se divertia demais. E quem não lembra de ir em alguma lan house com um grupo de amigos e ficar se divertindo por horas com aqueles jogos? Um sentimento tão nostálgico como esse, não há, né? Mas tem aquela palavrinha no meio dessa frase aí que é muito questionada, que é a diversão. Diversão. Passatempo que distrai, diverte. A diversão é um sinônimo de entretenimento, onde jogos se encaixam, assim como filmes, livros, entre outras mídias de entretenimento. Jogos antigos, além de serem muito nostálgicos, eles têm aquele feeling que alguns hoje em dia não conseguem. Mas por que isso? Muitas dúvidas envolvem esse questionamento hoje em dia. Para respondê-las, vamos voltar um pouco no tempo. Uma das primeiras gerações de consoles foi o Atari, de 1977, onde havia jogos que eram simplesmente um monte de pixels na tela fazendo forma de algo. Passos iniciais dessa nova forma de entretenimento eram dados, um pequeno esboço do que a indústria seria anos mais tarde. Mesmo com gráficos horríveis... E sim, olhe para isso, não me diz que isso aí é um gráfico bom, porque não é. Gameplay simplista ainda eram muito divertidos, moldando um conceito de videogame, como por exemplo Pitfall, que é um jogo de plataforma onde você controla um aventureiro numa selva cheia de perigos e armadilhas, que vendeu aproximadamente 4 milhões de cópias. Pode ser um número baixo para hoje em dia, mas para a época é muita coisa. Temos também o nosso amado Pac-Man, aquela bolinha amarela que come tudo por onde passa, enquanto fantasmas inteligentes com cada sistema de perseguição tentam o pegar. Esse jogo vendeu 7,7 milhões de cópias, sendo o jogo mais vendido do console. Muitas gerações daí para frente foram lançadas. Consequentemente, franquias foram criadas e conceitos melhorados para um melhor entretenimento.
incluindo a ambientação, gráficos, mecânicas e dramatização, onde basicamente saímos de um jogo de pular obstáculos ou simplesmente sair comendo bolinhas brancas por aí, para jogos como experiência. Assim é a evolução desse ramo, fazendo com que mais e mais pessoas venham conhecer essa indústria, com isso, mais lucro entrando na conta dos acionistas. Começando assim uma forma de visão diferente de onde começou tudo aquilo, uma forma de visão monetária daquilo que já existia. Em 2022, a indústria de jogos global acabou movimentando 197 bilhões de dólares, aproximadamente 12,1 bilhões a mais do que o ano anterior, fazendo com que a indústria seja um setor de entretenimento mais lucrativa do mundo. Jogos que têm a denominação AAA basicamente têm em torno de 50 milhões para mais de investimento das desenvolvedoras. Tá, mas e como atrair mais público? Investir em novas melhorias, é claro. Assim é o investimento e o retorno, onde há o investimento monetário em melhorias tanto de gráfico, som, roteiro, entre outras coisas, e o retorno se causa pelo interesse do público em jogar e conhecer aquele jogo novo. Porém, às vezes acaba esquecendo uma coisinha, a diversão, causando uma falta de procura por parte dos jogadores em geral. Hoje em dia tem focos muito mais ampliados do que apenas ser um simples jogo, mas muitas vezes querem ser como obras de arte. Porém, essa dosagem tem que ser exata. Um exemplo dessa margem é Senua's Saga Hellblade 2, que não é um jogo ruim, porém, o que a Ninja Theory entrega é um jogo primoroso em questão visual, auditiva, técnica, sem sombra de dúvidas um dos mais lindos da década. Mas o fator gameplay acaba sendo escasso, sendo o jogo mais como experiência, levando o conceito de videogame ao pé da letra, sendo assim com Hellblade do Xbox e assim com 1886 do PlayStation. Há também a contrapartida disso, que é a escassez de elementos. Você abre uma loja de jogos, vê um jogo mundo aberto que te chama a atenção, Paga por um rim por ele. e quando vai jogar, vê que ele é um jogo enjoativo, genérico, sem alma. E isso se deve muito à empresa, que acelera o processo de produção para garantir o dinheirinho rápido, causando uma má finalização da obra, virando um jogo rushado e sem o fator principal de entretenimento. Há vários jogos nesse nível, sendo o caso mais recente Star Wars Outlaws, um jogo bonito graficamente, coexistindo com o universo mais famoso do mundo nerd, que é Star Wars, que foi mal aproveitado. Basicamente, o que a Ubisoft tinha era a faca e o queijo na mão e ela conseguiu resbalar no queijo e deixar a faca cair nela mesma. Jogo esse que é mundo aberto, monótono, sem vida, que não tem o que fazer, dando aquela falta de vontade de continuar, sabe? Isso faz com que a vontade de explorar e continuar jogando seja diminuída drasticamente por conta dessa falta de conteúdo, matando aos poucos o jogo, fazendo com que ele seja meramente esquecido ao passar dos anos. Tá, mas digamos que um jogo queira ser online e queira ser um live service, ganhando sua monetização através de skins, cosméticos Ou músicas da Lady Gaga. Agora você pagou 500 V-Bucks nisso, mano. Socorro! É a musa, papai. Não podemos negar que os jogos onde você pode jogar com aquele amigo Não muito bom? acaba sendo uma experiência incrível, rendendo várias horas de risadas e memes. Porém, há casas e casas, né? E definitivamente não foi o caso de Concord, onde foi um jogo lançado no ano de 2024, E sendo um jogo encerrado no ano de 2024. sendo um jogo genérico sem uma identidade, sabe? Basicamente um jogo que nasceu morto, que foi o seu destino alguns dias depois do seu lançamento. Um caso diferente, mas que se encaixa em live service, é os famosos jogos de futebol, onde além de você gastar um dinheiro para comprar ele, você gasta dentro dele também, com as suas loot boxes. Basicamente é um cassino instalado junto com a instalação do jogo. Onde além de você sofrer por conta de outros jogadores que pagam para ganhar seus itens ou melhorias mais rápido, faz com que sua evolução dentro do jogo seja nula, comparada com outros jogadores. A ideia é que esses jogos grátis, que são live service, tenham seu processo de monetização em itens e cosméticos. Porém, quando isso começa a afetar a gameplay,
Isso já tira toda a graça de querer continuar, fazendo com que gastamos ainda mais dinheiro para ter aquele personagem melhor ou vantagem que faça você ganhar. Entretanto, sabemos que a evolução é constante. Coisas novas vêm e vão, sendo assim um processo evolutivo do mundo em geral, acarretando também no mundo dos jogos, fazendo com que estar em alta seja o farol das empresas, esquecendo muitas vezes do fator primordial que foi criado, ser uma mídia de entretenimento, dando aquele sentimento de diversão. Numa indústria de games, onde games são gerados todo ano, franquias sendo criadas e outras continuam a ser renovadas, acaba de muitas vezes seja o contrário daquilo do que deveria ser. E isso recai muito sobre os jogadores também, onde um jogo onde não rode a 100 FPS com RTX ou 4K seja deixado de lado e onde o fator técnico seja mais importante que a diversão, acaba criando essa falta de interesse das empresas em ser mais criativa nesse ponto. Porém, não podemos generalizar. Há muitas empresas que conseguem entregar experiências magníficas, que pode passar anos. O fator replay sempre vai falar mais alto. O problema não está no jogo ser uma obra-prima ou ser um live service que monetiza os cosméticos, mas sim a falta de conteúdo, a falta de uma alma para o projeto, uma identidade onde possa passar anos, sempre lembraremos. Fator esse que fez a gente ser muito mais apegado lá na época do Play 2. Além de haver a parte nostálgica da infância, mas a projeção também de um sentimento confortável e alegre nas nossas vidas. Tá, mas aí você me pergunta, hoje em dia, onde que está a diversão? Eu digo, ela pode ser um fator escasso nos dias de hoje, mas ela está ali, em várias experiências diferentes e às vezes independentes, feitas e pensadas por mentes brilhantes. Porém, é inegável também que o foco mudado por várias empresas acaba que essa experiência não seja aquilo que queríamos, causando essa falta de entretenimento, escassez de conteúdo, gerando assim essa falta de diversão. Jogos, além de fazer parte do nosso momento de lazer, tem que ser um fator de criação de momentos. Desde aquele que você chora, aquele que você morre de medo, ou simplesmente aquele que, descontração. Isso que faz a diversão nos jogos ser funcional, um sentimento que ele passa. Mas, o que eu posso falar, Eu sou apenas um nerd, atrás de um computador, dando opinião sobre o mundo dos jogos, não é? Mas, e pra você? O que falta nos dias de hoje e que difere muito ao passado? Deixa aí nos comentários. E se ficou até agora aqui e curtiu o vídeo, considere um like, por favor. E muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Sua contribuição é magnífica para mim. E desejo uma boa viagem pelos mares da internet. Te espero te ver novamente aqui. Até mais. Fui!